Boa tarde. Nós vamos apresentar sobre as pragas e fantasias da cultura do café. Eu, Bárbara Miranda e a Larissa Costa. Vamos começar falando então da broca do café, que é o Hypothenemus rampei. Ele é considerada a praga de maior importância para o café conilon e a segunda ou terceira em importância lá para o café arábica. Ele é um besouro da cor escura e seu ataque ele é caracterizado pelo furo nos grãos na época de granação do café. A fêmea ela vai fazer a postura dos ovos dentro desses furos que ela faz nos grãos. E após a eclosão das larvas, né, elas vão comer ali a semente, o que está no interior dos frutos, vai provocar a queda dos grãos, reduzir o peso, tudo isso prejudica na qualidade do café. Aqui é o furinho, né, da broca e aqui é o visor. Para que o controle ele seja iniciado em uma época correta, né, devem ser efetuadas as mostragens periódicas dos frutos, ou seja, o monitoramento da broca, nos diversos talhões da lavoura, começando principalmente pelas partes baixas e úmidas. O monitoramento da broca ele deve ser iniciado na época de trânsito do inseto, né, que ocorre de novembro a janeiro, que é aproximadamente 3 meses depois da grande florada do café, que acontece em outubro. E principalmente quando forem observados os primeiros frutos broqueados na lavoura. Nessa época de trânsito, as fêmeas adultas elas vão abandonar os frutos remanescentes da safra anterior e vão perfurar os frutos verdes já desenvolvidos da safra atual. O monitoramento, né, ele é realizado com armadilhas que são confeccionadas com garrafas descartáveis, né, do tipo PET, e aí no interior dessa garrafa vai ter etanol mais óleo de café para atrair a broca, e água e sabão líquido no fundo, né, para a broca cair ali e morrer afogada. Tem que ter no mínimo 22 armadilhas por hectare. Aqui é um exemplo da armadilha. Dentro desse frasco tem o etanol mais o óleo de café e aqui na parte inferior tem a água mais o sabão líquido. O nível de controle, né, para tomada de decisão, ele é de 3% nas produções média-alta e 5% para produções média-baixa, né? Se a porcentagem dos frutos broqueados atingir entre 7% e 10%, já vai haver um dano econômico. Aqui a gente tem, né, um exemplo de monitoramento e amostragem. Tem aqui o nível de controle, a opção das armadilhas, né? A opção 1 que é a coleta de frutos, a opção 2 que são a implantação de armadilhas e quando vai ocorrer o nível de dano econômico. Os tipos de controle, né, eles podem ser do tipo cultural, que talvez seja o mais eficiente para o controle da broca, onde os cafezais eles devem ser plantados e planejados em um espaçamento que permita um maior arejamento e a penetração de luz dentro do café, para propiciar assim uma baixa umidade, que é uma condição desfavorável, né, ao desenvolvimento da praga, além de permitir a circulação de pulverizadores. Mais importante ainda do que o planejamento da lavoura, né, é você fazer uma colheita bem feita, que é não deixar frutos no chão, nem nas plantas, porque isso pode servir de lugar, né, para a broca se desenvolver. Temos também, né, o controle químico convencional, que na cafeicultura brasileira, né, os maiores espaçamentos da lavoura permitem, né, as pulverizações com pulverizadores acoplados a tratores, onde isso é mais rápido e mais eficiente, né, com o controle. Também temos o controle biológico, que é feito através de parasitoides ou com o fungo Beauveria baciana. Bom, agora a gente vai falar do bicho mineiro, que é o Lecoptera cafeila. Ele é uma mariposa branca prateada e vai colocar os ovos na superfície das folhas. E quando essas larvas eclodirem, elas vão se alimentar das folhas e vai formar galerias ou minas que acarretam desfolhamento das plantas. Não sei se vocês já viram uma planta assim que tem aquelas minas que vai andando, agora a gente vai mostrar. E o ciclo dessa praga, desse inseto, pode durar de 19 a 87 dias. Ou seja, ela pode ocorrer de 8 a 12 gerações por ano dentro, por isso que ela é muito agressiva e ela também é favorável mais nas regiões que são mais quentes. E aqui
é um exemplo, né, que eu passei aqui da folha com as ninfas. É o micho mineiro, que a gente pode ver o desenvolvimento dele, que ele passa pela fase de ovo, depois pela fase de lagarta, e assim vira o casulo, que é a crisálida, e depois ele está na forma adulta. Bom, o monitoramento e o nível de controle dele. Para fazer essa amostragem, você tem que definir qual que é o nível de intensidade do ataque da praga. Ou seja, você tem que ir lá no campo e fazer a amostragem disso. O nível de dano econômico dessa praga vai ser quando 5% das folhas, vão estar minadas, de acordo com o histórico de alta população, né, que tem do lugar. E em áreas que não apresentam esse histórico, o nível de econômico é de até 20%. Aqui a gente tem uma imagem que, como faz, é no terço superior e no terço mediano, né, o terço médio ali, entre o terceiro e o quarto par de folhas do ramo da planta que a gente colhe. O controle dela pode ser por controle cultural, que é a utilização de quebra-ventos ou árvores em volta ali da sua plantação. E aqui a gente pode ver as árvores ao redor da cultura de café, né? Pode ser também por agrotóxicos, aí vai depender do que você vai usar, ou se você já usou algum, vai depender de vários, mas tem a tabela que lá no site que a gente acha, né? Aqui é um caminhão aplicando os agrotóxicos e tem as preservações dos inimigos naturais, né? Que ele vai depender do manejo que você vai estar fazendo na planta daninha, na sua manutenção da área e a preservação ambiental que você tem do local, né? As cigarras do cafeeiro, né? Temos 3 gêneros mais comuns, que são a Quesada gigas, a Fidicionoides e a Carineta. Só que a que mais acarreta danos, né, para a cultura do café é a Quesada. As fêmeas, elas vão depositar seus ovos embaixo das cascas dos ramos, né, das plantas, no caso o café, e após a eclosão vai haver a formação da ninfa móvel, que vai descer até o solo e vai começar a sua alimentação da seiva pela raiz, né, da seiva na raiz. Depois elas vão abandonar o solo e vão passar para a fase de ninfa imóvel e vão completar ali o seu ciclo. Aqui a gente pode ver, né, a comparação entre as três espécies, onde a quesada ela é bem maior, né, do que as outras. Apesar dela ser uma praga prolífica, né, quando não manejada, ela vai causar prejuízo ao cafeeiro, devido principalmente da sua alimentação da seiva das raízes, que pode acarretar prejuízos ao aproveitamento de agronutrientes da planta, né, resultando na morte das raízes, clorose, queda das folhas, e pode até resultar em um definhamento progressivo, né, e a morte das plantas. A amostragem ela deve ocorrer no mês de novembro, logo após a saída dos adultos, para se ter uma ideia de quantas ninfas possam permanecer no solo, né? Deve abrir uma trincheira no solo, coletar a mínima, coletar as ninfas e fazer isso em todas as plantas do talhão, né, aleatoriamente. E o nível de dano econômico vai ser quando a amostragem das médias, né, ficar acima de 35 ninfas por cova. Aqui, né, um exemplo de monitoramento pelas trincheiras. Aí temos o controle biológico, né, através de fungo metarríseo, porém a utilização, né, na prática, no campo, ela não mostra resultados eficientes devido à dificuldade, né, de se fazer a aplicação localizada do fungo nas ninfas, né, que permanecem no solo. Temos o controle cultural, né, que consiste na eliminação de lavouras velhas e infestadas, visando diminuir os focos de infestação, e na implantação de culturas anuais na área ocupada pelo cafezal erradicado, antes da implantação de uma nova lavoura de café. O controle químico, né, com os inseticidas como os neonicotinoides, que quando aplicados no mês de novembro, com o solo ainda úmido, ele tem atingido eficiência acima de 80%. E também é um sistema misto, né, mecânico e químico, que utiliza armadilhas sonoras que imitam o canto da cigarra e elas são atraídas por essa armadilha e elas vão ser atingidas por uma tenda de spray. Bom, agora a gente vai falar sobre os ácaros que atacam a cultura. E tem 2 chips, que são esses 2 chips aqui. E esse primeiro vai formar uma crosta na casca do café. E já esse segundo, ele vai trazer uma coloração bronze em cima da folha, sem brilho,
que vai dar aquele aspecto que a folha vai estar cheia de poeira. E esses insetos podem ser vistos a olho nu mesmo caminhando sobre a cultura, né? E ele vai estar, todos eles vão estar na parte superior da folha, na superfície da folha. O monitoramento e o nível de controle dele. Ele pode ser feito visual. Quando você perceber que a praga está muito infestada, você deve procurar um técnico que é especializado para avaliar esse tipo de controle. E o controle pode ser pelo cultural, que é através da suspensão ou diminuição de aplicações de inseticidas e de fungicidas cúpicos, que causam desequilíbrio na população dos ácaros. Ou por método químico, que também é mais simples, né, de aplicar e mais fácil, que é a utilização de inseticidas específicos para essa praga, inseticidas e fungicidas também. Vamos começar agora com o picão preto, né, que é uma planta daninha, Bides pilosa. Ela possui um alto potencial competitivo, ela é muito eficiente no aproveitamento da água no solo, especialmente nos períodos de déficit hídrico. Ela apresenta a capacidade de acúmulo de nitrogênio e fósforo, que são nutrientes importantes para o cafeeiro. Ela possui um porte ereto, podendo chegar até 1,5 m de altura. Cada planta pode produzir até 3.000 sementes. Ela é uma planta rústica, agressiva, né, de ciclo curto, e ela possui substâncias alelopáticas, né, que reduz a atividade de outras plantas ao seu redor. Aqui é uma lavoura de café infestada por picão preto. Agora tem a trapoeraba, que ele é muito comum em qualquer cultura, não só do café, que tem as folhas menores dele, é de coloração verde escuro e é meio arroxeado. Que é chamada de marianinha, essas folhas. E as folhas mais largas é de cor verde claro. Essas plantas daninhas vão estar sobre as ruas do cafezal. E quando assim, não tiver muito controle, sabe, o controle for deficiente, ele pode crescer tanto subindo as laterais do café e cobrindo o café. E eles vão competir com a água e os nutrientes que deveriam ser do café. Aqui a gente vê nas imagens da trapoeraba, que está tomando conta das ruas do café, e já tinha feito controle nessas imagens aí, nesse local, mas ela ainda estava com muita infestação muito alta. O caruru, conhecido como amaranthus, né, ele pode atingir uma altura de 2 metros e possui excelente captação de luz, e por isso a sua produção de energia é muito maior. Então ele tem um lugar que fala que ele pode crescer de 3 a 4 centímetros por dia. Então ele cresce tanto que não tem como o café disputar com essa planta daninha. E as sementes que ele produz, além de ser uma semente, muitas sementes, ele ainda é de fácil dispersão, pode ser por vento, animais e implementos agrícolas que estejam contaminados. Aqui é uma lavoura com a infestação altíssima, né? Comeu todos os cafés, vamos dizer assim, né? Passou por cima. Temos também, né, a corda de viola, que ela também vai causar competição igual às outras, né? Mas ela vai competir principalmente por luz, por conta da capacidade da copa se desenvolver sobre o cafeeiro, né? Que pode até encobrir a planta toda. Ela atrapalha também nas pulverizações e nas folhagens e principalmente o trabalho na colheita. Um exemplo, né, da corda de viola encobrindo o cafezal. Nos últimos anos, a infestação aumentou muito por conta do uso de herbicida, né, que diminuiu a prática de capina manual. E muitos herbicidas específicos para gramíneas, eles não controlam a corda de viola. A colheita mecanizada também, né, ajuda na disseminação das sementes. Uma das formas de controle das plantas daninhas é através do controle químico. Os herbicidas eles devem ser preferencialmente aplicados no estágio inicial das plantas daninhas, porque você vai ter um maior aproveitamento, né, de produto e uma maior eficiência. E os herbicidas eles são divididos entre folha estreita e folha larga. Um exemplo de pulverização mecanizada, né, ou aplicação manual. E o controle mecanizado, que consiste no revolvimento do solo com o emprego de grades, enxadas rotativas, capinadoras e outros implementos utilizados, que pode ser individualmente ou em conjunto, que visa destruir a parte aérea e radicular das plantas, né, com o revolvimento do solo. E aqui está uma imagem, né, da grade. E o controle manual mesmo, que é aquele revolvimento do solo com a utilização de enxadas, né, visando também destruir a parte aérea e a parte radicular das plantas daninhas. Aqui um exemplo, né, de capina.